Olá, eu sou Sabrina Siqueira e este é o Literatura Oral, podcast de leitura comentada e sugestões de leitura. Sejam bem-vindos. Em alguns episódios eu vou ler obras literárias que estejam em domínio público ou das quais eu tenha autorização, claro. Eu vou acrescentar alguns comentários informalmente. Em outros episódios, a ideia é fazer sugestões de leituras em obras que não possam ser lidas na íntegra por questões legais. Eu sou jornalista, tenho mestrado e doutorado em literatura e toda a minha formação acadêmica se deu na Universidade Federal de Santa Maria, cidade onde eu moro, no Rio Grande do Sul. A minha pós-graduação foi voltada para literatura irlandesa, mas aqui eu quero ler e comentar de quase tudo. Apesar da minha formação, a ideia não é fazer deste podcast uma aula de literatura. Mesmo que uma vez ou outra eu mencione alguma teoria, os episódios vão mesclar leitura e comentários bem de boas sobre alguns aspectos das obras e muito da minha opinião como leitora. Esses episódios vão ter entre 20 e 45 minutos. Eu prometo não passar muito de 1 hora. O Literatura Oral não é, de maneira alguma, substituição à tua leitura ou às impressões que tu possa ter das obras. É, sim, um incentivo ao hábito da leitura e uma forma de levar a literatura até as pessoas de uma maneira alternativa, quase como se fazia antigamente, quando grupos se reuniam em torno de uma fogueira para ouvir histórias. Só que agora é uma leitura mediada pela tecnologia. Daí o título do podcast, Literatura Oral, numa referência aos textos literários antigos, que eram escritos para serem lidos em voz alta. Infelizmente aqui também não vai rolar fogueira. Mas eu vou poder ler para ti, que está aqui na mesma cidade, para quem está do outro lado do país e até para quem está do outro lado do mundo, desde que o ouvinte entenda português. A literatura nos capacita como leitores do mundo, nos torna mais compreensíveis. Eu acredito na literatura para potencializar o nosso lado humano, nossa capacidade de se colocar no lugar do outro de maneira sensível, e é nisso que eu quero colaborar com as minhas leituras. A empatia, que é uma característica tão necessária para que se viva bem em comunidade, não nasce necessariamente com a gente. Mas a boa notícia é que é possível desenvolver essa capacidade. E a literatura colabora no exercício do desenvolvimento da empatia, além da possibilidade de nos tornar cidadãos mais críticos. E ser crítico, no sentido de ser um bom leitor do mundo, um bom decodificador dos discursos que nos circundam, é uma ferramenta de cidadania que nos ajuda, por exemplo, a entender melhor um contrato, a votar mais conscientemente, por ter entendido melhor o que poderia estar nas entrelinhas de um discurso político, de receber notícias nos grupos e redes sociais com menos ingenuidade e assim não cair na bobagem de repassar informação falsa. Enfim, são muitas as contribuições que a literatura nos traz além do entretenimento. Então é isso. Tem uma pilha de louça para lavar? Quer finalmente arrumar aquela gaveta? Ou enquanto estiver dirigindo, caminhando, vem comigo ouvir literatura. Vamos começar?